Sabes como vender a tua casa muito rapidamente? Hoje vamos ver esses passos fundamentais e de uma forma detalhada para conseguir esse objetivo. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje vamos vos dar os passos fundamentais para poderem vender a vossa casa muito rapidamente. Um primeiro aspecto determinante, porque qualquer comprador tem essa vontade de comprar sempre barato e qualquer proprietário tem a vontade de comprar sempre caro. Portanto, um primeiro aspecto determinante é encontrar um preço que seja justo, que seja adequado ao mercado atual e que vos permita receber aquilo que faz sentido pelo vosso imóvel, mas também não ter um tempo muito grande com todos os inconvenientes em termos de divulgação do imóvel. Uma forma poderão fazê-lo é contratar um avaliador profissional, vão ter ali um encargo de 200 euros, 300 euros para avaliar o vosso imóvel e poderão ter ali um valor muito mais específico do valor dele atualmente. É óbvio que poderão também recorrer aos vários portais para saber o valor metro quadrado e multiplicar pela área, mas aqui é muito fácil ter várias distorções, quer pelo preço que os portais divulgam, normalmente é uma média de todos os anúncios que estão à venda e se eles estiverem inflacionados o valor metro quadrado também vai ser inflacionado, quer porque há muitas distorções nos metros quadrados que são anunciados e portanto depois aí também há uma distorção depois no preço por metro quadrado. Uma outra forma é pedirem a uma mediadora para vos fazer esse enquadramento. Normalmente é um custo que não tem, ou melhor, é uma operação que não tem custos para o proprietário, porque existe a expectativa da parte da imobiliária de vos poder também vender esse serviço. Um segundo aspecto fundamental é a preparação e o cuidado na apresentação do imóvel. O primeiro impacto normalmente é a seguir ao preço, que é aquele que aparece nas listagens, é a fotografia principal do anúncio e depois as primeiras 4, 5 fotografias que vão apresentar e, portanto, há uma diferença muito grande se eu apresentar um imóvel de uma forma cuidada, organizada. Às vezes as próprias fotografias têm um brilho especial se o imóvel tiver sido bem limpo antes de se tirar estas fotografias, mas o cuidado de estar arrumado, de alguns pormenores poderem ser corrigidos antes de iniciarmos a promoção do imóvel, vão ter um impacto muito significativo. E existe a técnica do home staging, que aqui pode ser mais difícil para um particular desenvolver, mas há também muitos vídeos sobre isso e, portanto, também poderão ver. Eu vou partilhar aqui convosco algumas fotografias de alguns exemplos que fizemos e que montamos para clientes nossos e em que podem ver o antes e o depois, conseguem perceber o impacto que tem numa primeira apresentação e não há nada como uma primeira impressão de um imóvel, o impacto positivo que poderá ter ou não, até depois para aumentar o número de visitas e o número de visitas é determinante para aumentar o número de interessados. Temos, como é óbvio, a parte da divulgação e de toda a promoção do imóvel, começando, portanto, exatamente pela parte da divulgação, em que é importante ou poderá ser determinante fazer anúncios ou contratar campanhas publicitárias online, mais específicas para o target do perfil de comprador que nós estamos à procura, a divulgação através das redes sociais, do marketplace, portanto, de todas essas ferramentas que hoje em dia estão ao alcance e os portais imobiliários, portanto, com a possibilidade de criar destaques e, portanto, de poder aparecer nos primeiros lugares dessas listagens, isso pode ter um impacto muito significativo no número de potenciais interessados no vosso imóvel. Um outro aspecto tem a ver com o cuidado nesta promoção em termos de apresentação do imóvel, quer seja com o desenvolvimento de um site específico para o vosso imóvel, contratando sempre fotógrafos profissionais para vos fazer ou fotografias de boa qualidade ou então poderem fazer vídeos de apresentação que são muito eficazes do ponto de vista de passagem de uma mensagem, de uma ideia e até de uma emoção que o comprador tem porque viveu naquela casa e conhece todos os aspectos positivos daquele imóvel e depois ter também a possibilidade de contratar e desenvolver visitas virtuais ou tours 360 que permitem ao comprador, antes de sair de sua casa, confirmar todas as distribuições do apartamento e ter uma ideia global de como é que é a distribuição interior do apartamento e poupar-vos a vocês também aquele incómodo que é receber as pessoas. Um outro aspecto é contar ou não com a ajuda de profissionais. Qual é o valor acrescentado que vos poderá dar, para além de toda a sua experiência, é poder ter
aquela base de clientes já em carteira e que, portanto, permitem às vezes fazer transações em 24 horas, ou então o networking profissional que existe muito entre as várias imobiliárias e que permite a partilha de negócios e, portanto, apesar de estarem a trabalhar com uma imobiliária, essa imobiliária normalmente faz a divulgação de toda a sua rede profissional e, portanto, isso pode escalar muito e muito rapidamente no número de clientes que têm acesso ao vosso imóvel e também utilizar métodos muito eficazes em termos de venda, do ponto de vista de prazo e do ponto de vista de conseguirem o valor atual do mercado, ou às vezes até superior, mas normalmente permitem vendas entre 2 a 4 semanas ao valor de mercado ou até acima, como é o caso das propostas múltiplas. Um outro aspecto fundamental é a vossa disponibilidade para receber os compradores, quer de uma forma ágil, quer de uma forma atenciosa, e, portanto, se vão iniciar o processo de venda de uma casa e o pretendem fazer de uma forma muito rápida, é importante que tenham disponibilidade em termos de vários horários para poderem fazer as visitas, porque nem sempre a vossa agenda coincide com a agenda do comprador, portanto é preciso ter essa flexibilidade e essa disponibilidade. Por outro lado, é preciso ser muito ágil na resposta a estes potenciais interessados, porque eles estão, no fundo, a ver um conjunto de imóveis na internet e, portanto, se alguém vos liga diretamente de um portal, está à espera de poder ser atendido, senão aquilo que vai fazer é não conseguir meter essa informação, vai se interessar por outros ou vai ver outros e, eventualmente, até vai poder fazer a visita a outros imóveis antes de fazer ao vosso. Um outro aspecto tem a ver com a organização da visita, portanto, a forma como é conduzida a visita pode ter algum impacto. Portanto, se começamos pelas zonas menos interessantes do imóvel e terminamos nas zonas mais interessantes, ou se começamos pelas zonas mais interessantes e fazemos questão depois de terminar num local bastante aprazível, e depois também o acolhimento. Portanto, se recebemos as pessoas de uma forma bastante simpática, bastante atenciosa e de uma forma mais desinteressada, e este é o aspecto, se calhar, às vezes mais difícil para nós que estamos a vender o nosso próprio imóvel, nós conhecemos o imóvel de uma determinada forma e temos uma determinada perspectiva, e às vezes o comprador tem uma outra perspectiva que, não sendo coincidente com a nossa, poderá trazer aqui algumas objeções que precisam de ser tratadas. E, portanto, a forma como recebemos e como lidamos à apresentação, às vezes, do imóvel de uma forma mais desinteressada, não como nós vivemos, mas como o comprador poderá viver aquele imóvel, podem fazer uma diferença muito grande no resultado dessas visitas e na expectativa que foi gerada e a forma como nós, de uma forma consequente à visita, damos resposta depois nos dias seguintes a um eventual interesse por parte do comprador. E por último, vimos aquilo que desejamos, que é às propostas e à negociação, tendo em vista o fecho do negócio. E aqui, por vezes, queremos vender o imóvel rapidamente, temos que ter uma capacidade de gerir a nossa emoção e aquela ansiedade natural para poder corresponder às expectativas do comprador e aproveitar aquele que é o melhor momento, sem sombra de dúvidas, que é o final da visita, para poder obter uma proposta e poder ter ali uma flexibilidade e uma agilidade para poder negociar sem mostrar uma forma muito intransigente. Normalmente aquilo que recomendamos é que o preço esteja no máximo 5% acima do valor de mercado, portanto daquele que será a expectativa final de se concluir o negócio, para que possam ter ali uma ligeira flexibilidade, mas poder aproveitar esse momento no final da visita, se estão a fazer a visita diretamente com os interessados, é bastante importante. Se o estiverem a fazer de uma forma indireta, é bastante mais fácil quando fazemos a negociação através de uma outra pessoa, em que podemos ter mais tempo de ponderação da nossa resposta e podemos ter também o aconselhamento da experiência daquela outra pessoa que nos está a acompanhar nesse processo. E, portanto, é importante gerir ali as contrapropostas, não mostrando muita flexibilidade e podendo ir correspondendo aos poucos à expectativa do proprietário, do comprador, desculpa, esperando também que o comprador vá subindo de acordo com as nossas expectativas. Deixem-me dar-vos aqui alguns exemplos rápidos de vendas rápidas que realizamos. Lembro-me de pelo menos 2 casos, mas um muito mais recente, que tinha a ver com alguém que tinha uma penhora portanto, no imóvel e, portanto, precisava de ter um valor interessante, porque já ia ter ali um valor que iria ter entregar para liquidar a penhora que existia sobre o imóvel e, por outro lado, tinha um prazo muito definido, porque a ação já estava a decorrer. E recordo-me perfeitamente desse exemplo, portanto, de um proprietário que estava algo atrapalhado quando veio ter connosco e no prazo de 1 mês conseguimos encontrar um bom comprador
numa perspectiva até que superou um pouco as expectativas iniciais que tínhamos para aquele imóvel e que permitiu ao proprietário depois começar a dormir muito mais tranquilo e permitiu também não passar esta ansiedade que ele próprio tinha na venda deste imóvel. Existiriam muitos outros casos, não vos quero alongar muito, mas já sabem, se quiserem vender um imóvel muito rapidamente, deixei-vos aqui um conjunto de etapas e de passos fundamentais, quer do ponto de vista do valor do imóvel, dos cuidados na preparação do mesmo, da disponibilidade que têm que ter para gerir os contactos, para depois poderem fazer visitas eficazes e poderem concluir o processo de negociação com êxito. Espero que todas estas dicas vos sejam úteis e espero muito em breve poder nos ver novamente. Já agora, se ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva agora, vamos ter muito mais dicas, ou costumamos ter muito mais dicas que vos poderão ser úteis no futuro. O meu nome é Luís Baldaco, da parte da Invest Team, e vemos no próximo.